O rei Salomão foi também um grande comerciante. Foi considerado o homem mais rico de toda a história da humanidade. Foi um grande construtor, construiu vários edifícios. De todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão, certamente o templo em Jerusalém é a mais importante delas. Conforme promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter mão de obra necessária, o rei Salomão recorria ao trabalho forçado. Ele colocou os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir seus planos. Então, ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Essa medida foi bastante impopular, fato que ficou evidenciado no episódio do assassinato de Adonirão, o superintendente dos grupos de trabalhadores. O templo construído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor, e provavelmente onde Abraão teria subido com Isaque para sacrificá-lo. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães comparecem à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora. E isto fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A sabedoria do rei Salomão também pôde ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e cânticos. A profundidade de seus provérbios também impressiona. De modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis e os peixes. Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei tomou atitudes que lhe trouxeram problemas, dentre as quais podemos destacar o trabalho forçado a qual submeteu seu povo, as práticas comerciais internacionais que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos. A pesada carga de impostos que sobrecarregava os israelitas, a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados em território hebreu. De toda essa lista, certamente sua vida conjugal é a que mais merece destaque, pois, além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que, em sua velhice, ele praticasse uma adoração mista, seguindo outros deuses. Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de uma estratégia política, ou seja,
ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. O grave pecado do rei Salomão, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento total durante o período de vida de Salomão, ou seja, não lhe tirou o reino, mas após a sua morte, o castigo foi derramado e o reino foi tirado de seu filho, na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Mesmo em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus, como Hadade, Rezon e Jeroboão. Esse último era um líder forte e trabalhador que se rebelou contra as políticas do rei Salomão. E nos dias de reinado do filho de Salomão, Roboão, dividiu o reino de Israel em duas partes: norte, Israel, e sul, Judá, e se tornou rei sobre as 10 tribos do norte. Apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, o que colocou Israel no cenário internacional e foi o principal autor da literatura de sabedoria hebraica. Também é importante mencionar que toda a glória e esplendor do reino de Salomão triplicou o reino eterno do Messias, de forma que o Salmo 72, num frequente uso de linguagem hiperbólica, ao mesmo tempo que se refere ao rei humano, também pronuncia o Cristo.